Então você está selado. Pode ser que seja muito religioso. Agora você diz, pode ser possível que uma pessoa possa pertencer a uma igreja. Então, irmão Branham, indo para a igreja e sendo muito sincero, com toda a sinceridade deles, e ainda assim estarem perdidos, absolutamente é verdade. As pessoas mais sinceras que eu já vi eram pagãos e idólatras. O mais sincero possível entregando seu bebê em sacrifício, se torturando e toda a sinceridade que você poderia pensar. Os muçulmanos. Ele está falando dos muçulmanos. Tão sincero pela religião e a fé que eles tinham, que ele oferecia os filhos em sacrifício ao Senhor. Faziam todas essas coisas. E contudo, filho do diabo. Por isso que ele está dizendo, a pessoa pode ir à igreja, ser uma pessoa sincera, e contudo ainda está perdida. Porque não é ir à igreja e também não é ser sincero. É receber o selo de Deus. Amém. A salvação, irmão, a vida eterna é para aqueles que recebem o selo de Deus. Que selo de Deus é isso? Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler lá. Aí você vai saber quem é o selo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler do versículo 29 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 29 em diante. Amém? Já tem Efésios 4, 29? Vamos ler. Está escrito assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Você está entendendo? Sair da vossa boca só palavras boas. Palavras que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora vamos lá no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então quem é este selo de Deus? O Espírito Santo. E ali onde nós lemos, em Apocalipse 9, versículo 4, diz que aquele que não tiver este selo na testa, o que vai acontecer? Está lá dizendo o que vai acontecer. O sofrimento será terrível, e vão querer morrer, e não pode morrer, e tudo isso. Então nós já sabemos e estamos seguros disso pela fé, que para escapar dessas coisas que está escrito aí, porque o poço do abismo se abriu. Não é que vai se abrir. Essa escritura já se cumpriu, irmão. Nós estamos na última era. A Bíblia nos diz lá em Lucas 17, 28 e 29 e 30. Assim como foi nos dias de Noé, será. Assim como foi nos dias de Noé. E assim como foi nos dias de Ló, será no dia que o Filho do Homem se manifestaria na terra. Como foi nos dias de Noé? Os dias de Noé, a Bíblia diz que eles casavam e se davam em casamento.
e rejeitaram a palavra profética. Não é verdade? Amém. E lá em Ló, casal se dava em casamento, edificavam e faziam todas essas coisas. E o que aconteceu? E aqueles que não se arrependeram com o evangelho dos 2 anjos que Deus enviou lá para Sodoma, que não creram na palavra, depois o fogo, o enxofre caiu na terra, fogo, o enxofre e acabou com todos. Não ficou nada. E ali em Lucas 17, né, onde eu estou falando para vocês, 17:30, diz que assim seria no dia que o Filho do Homem se manifestaria na terra. Que Filho do Homem é esse? O Filho do Homem é Jesus, irmão. É um profeta na terra. Jesus era um profeta na terra, o profeta da Galileia. Então essas escrituras, esses espíritos estão aí. Nós estamos vivendo naquele tempo ou não estamos? Amém. Do mesmo jeitinho. Glórias a Deus. Não tem como escapar disso. Olha, irmão, você olha aí fora aí, nesse mundo de pecado, de terrível aí, cheio de homem afeminado, de mulher masculina aí, dizendo que querendo ser homem. Do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra. Amém. Pessoa casa hoje, se larga amanhã, casa depois, se casa depois e por aí vai. Do mesmo jeito que estava lá. Pessoas com a orelha furada, brinco na orelha. No tempo do jubileu, irmão, o jubileu era assim. Os escravos, aqueles homens que trabalhavam para aqueles homens que eram poderosos, e tinham seus escravos para trabalhar, eles começavam a trabalhar para ele há 50 anos, debaixo daquela ordenança. Com 50 anos, eles tinham liberdade de sair. De deixar aquele homem que trabalhava, eles eram livres para tomar a decisão que queriam. Aqueles que não deixassem, que quisessem permanecer, a orelha era furada e botada no agora. Hoje, aonde você vai e sair, o que você vê? Cheio de gente com as orelhas furadas e uma agora de pendurada na orelha. Quem é que faz isso? Satanás? Satanás. Não é outra coisa, não. Então, irmãos, aqui está a Escritura. Isso aqui é verdade, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de um homem de pecado. Isso aqui é o Deus, Criador dos céus e da terra, que está falando isso. Isso aqui é o que para nós? Isso aqui é um aviso para todos nós. Se queremos escapar das pragas que estão escritas nesse livro aqui, temos que receber esse selo. Amém. Porque esse tempo virá. E isso não está longe. Glória. Podemos ver que essa praga, a morte, caiu na terra e já matou muita gente, ainda está matando até hoje. Mas antes dessa praga cessar, o que aconteceu? Já se levantou uma guerra ali entre Rússia e Ucrânia. Já se levantou o começo dessa guerra. E aqui o que quer dizer isso aqui? É isso aí. Esse sofrimento vem por causa disso aí. A Bíblia diz que o fogo cairá do céu e queimará tudo. Que fogo é esse? Esses mísseis aí, os aviões, esses mísseis, a guerra, é isso aí que vai acabar. Então, ali Rússia e Ucrânia já estão no início de uma guerra. E se não for a graça de Deus, isso vai se multiplicar, porque cada país desse aí tem seus aliados. Só Deus na causa. E nós sabemos que essa terceira guerra tem que suceder na terra. Amém. Que é o terceiro ai, que é o que está escrito aqui na Bíblia. Amém. Amém. Mas a promessa para o povo de Deus nessa terra é que eles não estão mais aqui nessa hora, não. Glória. Amém. Amém. A Bíblia diz que eles serão arrebatados. Aí depois do arrebatamento da igreja, aí sim, aí essas coisas sucedem na terra. Mas o povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus, aqueles que estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo, que são predestinados e elegidos por Deus, não vão passar por isso. Eles são guardados por Deus, serão Amém. arrebatados. Amém. Então, essas coisas, irmão, isso aí é Deus nos avisando. Aqui nós vimos. O Evangelho é pregado. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, que ele veio fazer obra como filho do homem, ou filho de Deus, como filho na terra, ou o Cordeiro de Deus,
ele mandou os discípulos, enviou os discípulos e disse para eles: anunciai e dizeis que o reino de Deus está na terra. E dizer para o povo se arrependerem. E eles saíram. E nós sabemos que somente aqueles que creram no Evangelho de Jesus, que foi anunciado na terra, e seguiram aquele ensinamento, foram salvos. O resto tudo pereceu mesmo e foram para o inferno, não foi para o céu não. Só foi salvo aqueles que creram no ensinamento de Jesus. Que foi apresentado por João Batista. Mas o resto que rejeitaram, o destino dele foi o inferno mesmo. Não tem como escapar não. É a mesma coisa agora. O Senhor disse: enviarei o profeta Elias para converter o coração dos meus filhos à fé dos pais apostólicos. No dia da voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. A voz do sétimo anjo. Esse anjo aqui que subiu isso aqui, era o quinto anjo, é o que nós vemos aqui. No dia da voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Então isso aí, irmão, gafanhoto, isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? O que significa esses gafanhotos? Você pensa que é gafanhoto? Espírito demoníaco. Estão na terra. Por que o mundo está nessa condição? Que eu estava falando para vocês. Por que está nessa condição? Porque as pessoas estão ungidas com demônios. Eu sei que isso não são palavras muito próprias para se falar, mas é a Bíblia que diz. Demônio manifestado em carne na terra. Mas também tem um pequeno povo na terra que ninguém pode saber o tanto, que foram selados com este selo de Deus. Amém. Com este Espírito Santo. O selo de Deus é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a palavra revelada e prometida no seu dia. É isso que é. Então, para escapar, o que tem que fazer é tomar a Cristo. Não é tomar uma igreja. Não é tomar um homem como seu líder. É tomar a palavra, é tomar Cristo, é tomar a mensagem que Deus enviou. Mas esse irmão só fala dessa mensagem. A mensagem é o Senhor. Quem era a mensagem de João Batista? Não era o Senhor Jesus? Pois é a mesma mensagem. A mensagem de William Branham é quem? Jesus. Quem era a mensagem de Paulo? Jesus. Quem era a mensagem de João Wesley? Jesus. Aqueles que creram na mensagem de cada homem desses que Deus enviou, cada profeta, cada mensageiro, irmão, essas pessoas foram salvas. Todos aqueles que rejeitaram foram perdidos. Mas eu quero esclarecer uma coisa para vocês antes de eu encerrar. Eu não vou demorar muito tempo não. Eu quero esclarecer uma coisa para vocês sobre isso aqui. Quando o mensageiro de Deus, que Deus envia para seu tempo, sai, irmão, o Espírito ou o Senhor não vai com ele, não. Ele fica no seu povo. Ele fica naqueles que creram. Você pode ler as eras da igreja. Todas as eras da igreja, quando dá nos últimos versículos, para encerrar a leitura das eras da igreja, está dizendo: aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Pode ler que está lá. Então, quem era que abençoava o povo e falava com o povo e guiava o povo em cada era dessa? O Espírito Santo. Você pode ler todas as 7 igrejas que tem aí na Bíblia, em Apocalipse 2 e 3. No final está dizendo: aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Todos aqueles que têm o Espírito, que têm ouvido para ouvir, ouvido espiritual, como o profeta fala, não é esse ouvido fisicamente. Fisicamente todo mundo ouve. Mas veja a vida deles. Quando você ouve espiritualmente, verdadeiramente, ouve espiritualmente, a sua vida muda. A sua vida não pode ser a mesma, porque você está ouvindo uma palavra com o ouvido espiritual, pela fé. Não é pelo físico natural, não. Entra aqui, sai aqui. Aí não... Se para todo mundo fazendo as coisas erradas todo tempo, do mesmo jeito que era, não muda nada na vida, porque não ouve espiritualmente. E essas pessoas, você sabe o que acontece com elas? Vão cair aí, onde está dizendo isso aí, ó. Nessa grande tribulação. Mas eu vou ser mais claro nisso aqui ainda. Quando o rapto acontecer, se as pessoas que ouviram com os ouvidos carnal e não deram crédito na palavra, irmão, eu estou falando da mensagem da hora. O que acontece? Essas pessoas vão cair na tribulação. O que vai acontecer com elas, o que diz aqui, que nós lemos. Se ela tiver partido antes disso, você sabe quando é que ela vai? Ela vai ressuscitar lá no trono branco. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que o julgamento dela é lá no trono branco. Porque as virginésias parte vá, salva. As virginésias, elas podem sair daqui, se elas tiverem, aqueles que estão vivos na hora, e rejeitarem a mensagem, a palavra, o rapto, vamos dizer assim. Mas se é uma virginésia, eles vão passar por a tribulação, mas eles não vão ser julgados no trono branco, não. Porque eles passam salvos, lá eles vão dar sua vida para pagar pela desobediência que fizeram na terra. Tem que passar por todo aquele sofrimento e morrer. Porque elas vão reconhecer, diz o profeta e a Bíblia diz, elas vão reconhecer que estava errada e é tarde demais. As portas estão fechadas para elas. Aí não tem mais outro jeito. Por isso que Mateus 25 está escrito. Aí vem o esposo, se levanta às 10 vezes. 5 sobem, 5 ficam. Que é as virginésias, as 5 que ficam. As que sobem é a eleita, é a predestinada, é a noiva de Jesus Cristo que sobe. Então, essas virginésias vão passar por a tribulação, mas elas não vão passar por o julgamento do trono branco, não. Porque elas são salvas. Mas essas outras, mesmo que elas vão passar pelo julgamento do trono branco, mas elas são salvas, elas não são condenadas. Mas essas outras, irmão, que não passar por a tribulação e ser ressuscitado só no dia do trono branco, aí é diferente. A coisa é diferente para aqueles que ouviram e rejeitaram. Então, irmão, é isso aqui que é. Então esses espíritos estão aí na terra para enganar as pessoas. E o lado pior de tudo é o lado religioso. Esse é o lado que leva mais as pessoas à morte. Porque as pessoas rejeitam Cristo e tomam a religião. E a religião não salva. Mas, irmão, como é que faz isso? Cristo é a palavra. A palavra prometida e manifestada na terra. É isso que é. Eu sempre falo disso e eu vou morrer falando disso, irmão. Para ver se as pessoas acordam. Porque tem muita gente na terra enganada, irmão. Achando que porque faz parte da igreja vai ser salvo. E não vai, não. Eu ainda vou ser mais claro. Aqui na Bíblia diz. E eu posso provar isso. Todo esse povo denominacional, essas igrejas denominacionais já estão condenadas. Elas não têm salvação. Todas elas. Irmão, como é que você diz? Digo e posso provar na Bíblia. Eu não estou falando das pessoas que estão lá. Eu estou falando das igrejas, do sistema denominacional. Isso foi condenado por Deus e está condenado aí, não tem vida. E as pessoas para ter vida têm que deixar a morte. Porque se eles não deixar a morte, eles vão morrer juntos. A Bíblia não diz que se um cego guia outro cego, ambos caem todos no mesmo buraco.
Então as pessoas para receber vida têm que sair do sistema e receber a Cristo, que é a palavra que foi revelada. Ou então o destino deles é o lago de fogo mesmo, não tem como escapar não. Mas as pessoas não creem nisso não, a maioria das pessoas, irmão, quando a gente fala isso, eles não creem não. Ah, ele fica dizendo que as igrejas estão tudo perdidas, quer dizer que só ele que está certo. Eu não estou certo, mas a palavra é certa. Glórias a Deus. É a única que é certa, é a palavra, e eu estou falando o que é a palavra aqui. Amém. Não é eu, não é meu pensamento, é o que diz a Bíblia. Isso aí caiu, nunca mais se levantou, irmão. Isso começou lá na era, desde da era de Nicéia, que caiu tudo isso aí, ó. Caiu tudo. Rejeitaram o Senhor. Quando o profeta estava na terra, irmão, porque ainda ele estava na terra, conforme o que está escrito na Bíblia, pregando o Evangelho, aí tinha muita gente que se salvava, com o mesmo ensinamento aí. Mas quando o profeta disse: eu condeno esses ministros e essas igrejas denominacionais que eles crucificaram Jesus Cristo novamente. Está tudo condenado. Aí você diz: mas como foi que esse homem podia dizer isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 que o Senhor está fora, foi rogado para fora. Não tem nenhuma era que fale que Jesus foi posto para fora, irmão. Só nessa era de Laodiceia. Quando eles rejeitaram a mensagem de Deus através do anjo de Deus, do profeta que Deus enviou, eles jogaram o Senhor para fora de suas vidas, das suas igrejas, das suas denominações. Expulsaram ele para fora. Aí ele ficou fora. É por isso que eu estou dizendo que para ter vida eterna tem que sair do sistema religioso e denominacional da terra, ou então o destino deles é o lago de fogo mesmo. Porque isso aí está tudo condenado. Amém. Amém. Se as pessoas não podem ver isso, eu não posso fazer nada. Isso é a Bíblia, é a revelação. Amém. E para mim isso é claro pela palavra de Deus. E eu creio na palavra de Deus. Amém. Por isso que as pessoas não gostam de mim, irmão. Muita gente, porque diz que eu prego condenando as pessoas. Eu não condeno ninguém. Eu condeno o sistema deles. O sistema que eles estão é que está condenado. Então é dessa maneira. Então aqui está. Quem é que quer passar por isso aqui? Você já pensou, a pessoa está sofrendo numa condição tão ruim que pede para morrer e não pode? Hã? Você já pensou que negócio ruim? Pare para pensar nisso, né? Você sente uma dor de dente? Você vai fazer de tudo para essa dor de dente passar, porque aquilo você está para não aguentar. Uma dor de dente, uma dorzinha de dente. Vocês entenderam? E o sofrimento que você quer morrer? Uma dor de dente, você quer arrancar aquele dente ou botar um remédio para parar a dor. E uma coisa que você quer morrer. Então isso é uma coisa bem terrível. E não pode morrer. Meu irmão, é hora de nós parar e pensar naquilo que está escrito, que foi o que Deus falou. Amém. E tomar isso de toda a nossa vida e todo o nosso coração para poder escapar disso, porque a única maneira de nós escapar disso é recebendo este selo que é o Espírito Santo. Essa é a promessa. E nós recebemos o selo, o Espírito Santo, é obedecendo aquilo que foi pregado e revelado nessa era. Amém. Vivendo isso com nossa vida. Não é palavra, é vida. É a nossa vida que tem que dar testemunho disso. Porque este selo é na testa. Aqueles que não estão selados na testa, você vê? Você vê esses gafanhotos aí que vem? Que são demônios, espíritos. Mas eles foram proibidos de danificar uma árvore dessa, uma planta dessa, qualquer dessas plantas aí, não vai danificar nenhuma não. Mas sim os homens que não são selados, aqueles que não receberam este selo na testa, este sinal que é o Espírito Santo. Esses é quem eles vão. É isso aí. A Bíblia é clara. Então nós temos que, pela graça de Deus, a cada dia, nos estar na presença de Deus e estar sempre em oração. Amém. Pedindo a Deus para que Deus nos faça conforme a sua vontade. Amém. Não é a nossa vontade, irmão.
Nós temos que pedir a Deus para que Ele faça a vontade dEle em nós. Amém. Não é nós fazer nossa vontade, pedir a Deus para fazer nossa vontade, não. Não é desse jeito, não. Quem faz isso já está sabendo que não tem Deus. Mas, irmão, como é que você diz isso? Irmão, eu sempre falo isso. Ninguém pode ser diferente de Jesus, não. Jesus é o Filho de Deus. Amém. E todos têm que ser daquele jeito. E Jesus, quando viu o seu sofrimento, o que foi que Ele disse? Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Ele disse que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse feita a vontade do Pai nele. E qual era a vontade do Pai para ele? Que ele fosse o Calvário, morresse pregado numa cruz e derramasse seu sangue por mim e você. Então nós também temos que pedir a Deus é isso. Senhor, não deixa que eu faça minha vontade, mas cumpra a tua vontade em minha vida. Amém. É isso que nós temos que pedir a Deus. Mas tem pessoas que estão pedindo para que Deus faça a vontade deles. Deus não vai fazer a vontade de ninguém, irmão. Deus só cumpre sua palavra. Amém. É a única coisa que Ele faz é cumprir sua palavra, mais nada. Então nós, se nós queremos andar na vontade de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, conforme aquilo que foi nos ensinado. Ou tem sido nos ensinado nesse tempo. Amém. Porque não há outro tempo. Esse é o último tempo. Amém? Amém. Vamos orar? Então é dessa maneira, meu irmão. Eu estava com isso no coração para falar para vocês nessa noite. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te entrego, Pai, essas palavras que foram faladas, porque não é a minha palavra, é a tua palavra. O Senhor verifique ela em nossos corações, nos dando a perfeita revelação dessas palavras que foram faladas a nós, Pai, para que nós possamos ter vidas agradáveis a Ti aqui na terra, de obediência, Pai. Tudo aquilo que Tu falaste e manifestaste e vindicaste ser o Senhor na terra nesse tempo que vivemos. Assim, Pai, te peço essas bênçãos por mim mesmo, te peço essas bênçãos por esses irmãos, por essas irmãs, essa pequena igreja que o Senhor tem concedido para que nós estejamos juntos, te adorando e na Tua presença, Pai. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs e abençoa essa pequena igreja. Abençoa aqueles que estão longe, como ali no Cajueiro, a irmã Lourdes, aonde tem uma semente Tua, Pai, que o Senhor cuide dela. Assim, Pai, te peço essas bênçãos por todos, que a Tua graça seja conosco a cada dia e nós possamos crescer no conhecimento do Filho de Deus a cada dia. Abençoa a Angelita, nossa amiga, o Senhor possa falar ao seu coração e revelar a ela, Pai, o Teu grande amor e essa grande promessa e este escape que Tu enviaste nesse tempo para aqueles que creem, Pai, escaparem da Tua ira. Porque Tu és esse Deus de amor, mas Tu és esse Deus de justiça. E tudo que está escrito se cumprirá, tanto do lado das bênçãos que é ser raptado dessa terra para não passar por isso, como do lado da maldição ou do sofrimento. Então, amado Deus, que o Senhor possa abençoar nossa amiga, dando a ela essa fé, porque nós não podemos. Mas o Senhor é esse Deus de amor. Então, te pedimos por ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos por qualquer um daqueles que ouviram essa mensagem, Pai, que eles possam receber de Ti fé e a revelação para viver fielmente a Ti e cumprir com a Tua vontade, conforme o que está escrito, que é o que foi revelado nesse dia, a mensagem dessa hora. Assim eu te peço essas bênçãos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos de volta ao nosso lar em segurança, que Teu Espírito Santo seja o nosso guia, aonde nós andar. E abençoa a nossa irmã Dominga, ajuda a nossa irmã, o Senhor possa a cada dia sustentar nesta fé, Pai, para que ela possa a cada dia dar testemunho da Tua ressurreição em sua vida, Pai, pela fé, porque fomos revelados, não estamos olhando para esse corpo físico, estamos olhando para esse novo corpo que o Senhor nos promete, que nós receberemos nessa grande hora que saímos daqui. Então abençoa a nossa irmã, dá a ela essa fé e restaura, Pai, a sua saúde física para que ela possa, ainda nesses restos de dia que resta para nós aqui, dar testemunho, Pai.
desse grande amor e do teu poder em sua vida. Porque nós podemos ver isso claramente a cada dia, mas tu és esse Deus ilimitado. Então assim te pedimos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dê a ela essa fé e retire dela qualquer coisa, Pai, que venha atormentando essas duas áreas do seu corpo. Todas essas coisas que vêm tirar a paz de nossa irmã, te pedimos que o Senhor dê a ela a sua saúde e que ela possa ter paz. Assim te pedimos estas bênçãos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, a todos, uma boa noite para todos, e que a graça do Senhor seja com todos nós.